Matemática 3. Nas últimas aulas a gente vinha conversando aí sobre os polinômios, né? Fizemos um estudo das operações com polinômios, depois algumas regras, né? De divisão, método de Brillouin-Ruffini, né? Fizemos várias aulas aí conversando sobre os polinômios. E desde as primeiras aulas a gente vinha, eu falava para vocês, né, sobre esse estudo, né, ser feito agora no ensino médio, para a gente ter condição de resolver equações de grau maior que 2. Hoje, então, a gente começa a falar dessas equações polinomiais, tá? Vamos fazer algumas aulas aí, conversando sobre as formas, né, os recursos que a gente tem para resolver equações aí para grau maior que 2. Né? A gente sabe que para o primeiro grau a gente resolve fácil, né, isolando a incógnita. Para o segundo grau a gente pode usar Bhaskara, né, produto soma, outros recursos aí. Mas para o terceiro, quarto graus a gente precisava conversar, né? Então por isso nós estamos fazendo esse estudo dos polinômios e agora das equações, né, polinomiais ou equações algébricas. Então hoje a gente começa esse trabalho, tá? Então vamos ver o que nós vamos conversar nessa primeira aula. Deixei para vocês aqui uma primeira definição, né, bem em cima mesmo do que a gente vai fazer, olha, que eu coloco aqui as equações, né, na forma P de x igual a 0. E aí aqui, usando letras, né, para tornar a coisa aí mais geral, né, a gente vai ter que é uma equação, então, é aquele polinômio que a gente vinha estudando, P de x, só que agora igualado a 0. Então, quando eu igualo a 0, eu tenho uma sentença matemática, uma igualdade, né, uma igualdade aqui que a gente chama de equação, tá? Então, uma equação algébrica ou uma equação polinomial, né, é exatamente isso. São esses polinômios que a gente vem estudando, só que agora igualados a 0. Então, a gente pode resolver, encontrar, né, números que tornam verdadeira essa sentença, né? Então, aqui a gente chama de coeficiente esses números que acompanham as incógnitas, né? São números do conjunto dos complexos. A gente chama de expoentes, né? Aqueles números que ficam em cima das incógnitas são números naturais, né? E a variável x também pertence ao conjunto dos complexos. Então, os números que nós vamos colocar no lugar da variável x pertencem ao conjunto dos complexos, né? Então, exemplos de equações polinomiais, olha aqui, ó, uma equação do primeiro grau, né? Uma do segundo, uma do terceiro, uma do quarto grau. Aqui embaixo, uma última observação dessa tela, o grau de uma equação polinomial é o grau do polinômio P de x. E a gente já sabia encontrar, né, do estudo dos polinômios, nós vimos que o grau de um polinômio é o maior, que indica, né, o grau, é o maior expoente da incógnita, né, não nula, quer dizer, com um coeficiente não nula, né? Então, por exemplo, aqui esse x ao quadrado indica que isso aqui seria um polinômio do segundo grau, mas quando está igualado a 0, a gente pensa que é uma equação do segundo grau, né? Equação do terceiro, equação do quarto. Bem, então, depois, raízes de uma equação polinomial. Então, a gente sabe, né, que a raiz de um polinômio é aquele número que entra no lugar da incógnita e zera o polinômio. Da mesma forma, nós vamos pensar para equações polinomiais, né, ou equações algébricas. Então, a raiz de uma equação é aquele número que entra no lugar da incógnita, né, e vai tornar a equação verdadeira, né? Então, como a gente iguala a 0, né, então o número que entrar no lugar da incógnita e realmente fizer isso daqui dar 0, né, tornar verdadeira essa sentença, é raiz da equação. Então, peguei um exemplo aqui bem simples, ó. Verifique se os números 1 e 2 são raízes dessa equação, né? Como é que a gente verifica se os números são raízes? Testando esses números, né, no lugar da incógnita. Bem simples, a gente já fez isso algumas vezes e vamos fazer isso bastante aí, né, nas próximas aulas. Então, legal a gente ver exemplo, né? Então, veja, ó, vamos testar primeiro o 1. Então, ficaria lá, deixa eu só pegar
Pode ser assim mesmo. Ficaria lá o 1 ao quadrado, menos 5 vezes o 1, e mais 6, né? Ele está falando que é igual a zero. Vamos ver se é igual a zero. Isso aqui daria 1, menos 5 e mais 6. Isso aqui é 7 menos 5, né? É 2 aqui, então 2 é diferente de zero. Então vejam que o 1 não é a raiz dessa equação, né? O 1 não é, não é raiz. Tudo bem? Agora vamos ver o 2. Olha lá, ó. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6, igual a zero. 4, aqui menos 10 mais 6. Vejam que aqui dá certinho, né? Zero igual a zero. Então o 2 é raiz dessa equação. Tudo bem? Então, bem simples esse primeiro exemplo, só para a gente lembrar, então, como é que a gente verifica se o número é raiz, né? Testando ele, colocando ele no lugar da incógnita e verificando se a sentença fica verdadeira, né? Se vira uma verdade aqui quando a gente testa, tá bom? Então, continuando aí, um segundo exemplo ainda dessa ideia aí da raiz, né? Determine o valor de A. Então, escondi aqui um dos coeficientes, o último coeficiente da equação, né? Uma equação de terceiro grau, tá vendo? Escondi o último aqui, botei um A no lugar de um coeficiente. E estou afirmando que o menos 2 é uma das raízes dessa equação. Bom, o menos 2 é uma das raízes. Então, o que eu posso fazer para descobrir esse A? Né? Eu vou testar esse menos 2, na verdade eu vou colocar esse menos 2 no lugar das variáveis, né? Já sabendo que quando eu colocar ele aqui, essa sentença vai ficar verdadeira. Né? Vamos fazer isso. Ó. Então, no lugar do x a terceira, eu tenho menos 2 terceira, depois menos 4 vezes o menos 2 quadrado, mais 5 vezes o menos 2 e mais A igual a zero. Né? Menos 2 a terceira, menos 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2 mais A igual a zero. Então vejam, ó, se eu coloco o menos 2 aqui e eu estou afirmando que ele é raiz, então isso aqui tem que ser verdade. Né? Beleza, vamos fazer a continha. Primeira potência é menos 2 a terceira é menos 8. Menos 2 a terceira, aqui é ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado é mais 4. E mais 4 vezes menos 4 é menos 16. Depois 5 vezes menos 2 é menos 10. Mais A igual a zero. Né? Então eu tenho aqui, ó, 16, 8, 24, 34, né? Vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então eu tenho quem é o A, né? Eu tenho o valor aí de A que estava escondido aí. Tudo bem? Então, isso daqui é bem simples mesmo. Os exercícios que vocês vão fazer, tá? Dessa primeira parte, bem simples. Acho que não tem muito problema até aqui, né? Na nossa aulinha. Então, estamos conversando, mas é coisa que já foi vista, né? Mais uma revisão, né? Continuando, pessoal. Teorema fundamental da álgebra. Esse teorema, como o nome já diz aí, né? É bem importante aí para o nosso estudo de álgebra, das equações, porque é um trabalho que foi feito aí por um cara bastante importante, um grande matemático, um dos maiores gênios da humanidade aí, o Gauss, né? Carl Friedrich Gauss, um alemão aí que fez trabalhos muito importantes dentro da área da matemática, né, da álgebra, mas fez trabalhos também dentro da física e outras, né, áreas aí. Um cara que foi, a gente já conversou, acho que sobre algumas dos trabalhos, né, alguns dos trabalhos do Gauss. Um cara que foi descoberto criança ainda, né, a genialidade dele, e deu várias contribuições aí, como na forma de trabalhos. Esse trabalho dele aqui
é a tese de doutorado dele, né? Então, quando ele estava estudando ainda, fazendo doutorado, ele presenteou a gente aí com esse trabalho, tá? Que é considerado o teorema fundamental da álgebra. Então, ele afirma, né, nesse teorema que toda equação algébrica, né, de grau igual ou maior que 1, quer dizer, de qualquer grau, né, uma equação de qualquer grau, desde o primeiro grau até qualquer grau, ela vai admitir pelo menos uma raiz pertencente ao conjunto dos complexos. Quer dizer, toda equação algébrica vai possuir pelo menos uma resposta, pelo menos uma raiz. Esse é o teorema fundamental da álgebra, mas eu queria acrescentar alguma coisa aí. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Equação polinomial na forma fatorada. Nas últimas aulas a gente conversou sobre essa possibilidade aqui, né, de pegar um polinômio de um grau, né, qualquer aí, né, acima de 1, e fatorar esse polinômio, né? O que seria fatorar esse polinômio? Separar ele em partes, né? Em polinômios menores, aqui em binômios do primeiro grau, né? Então, é possível pegar qualquer polinômio e decompor esse polinômio em polinômios de primeiro grau, tudo bem? E aí a gente vai ter esse formatinho aqui, né? Aonde esses polinômios, esses, né, binômios aqui do primeiro grau, eles vão ter a característica de fornecer para a gente as raízes do polinômio. Lembra disso daí? Fizemos isso nas últimas aulas, né? Então aqui a gente tem aquele numerinho, o coeficiente da incógnita com maior expoente, né? Aqui, ó. Depois aqui os binômios de primeiro grau aí, sempre com as raízes aqui dentro, né? As raízes do polinômio. E quando a gente faz, então, iguala esse polinômio fatorado aqui, iguala ele a zero, a gente tem a equação fatorada, né? A equação fatorada. E, da mesma forma, então, que aquele estudo nós fizemos naquele estudo de polinômios, quando a gente tem a equação nessa forma fatorada, as raízes se mostram aqui, ó. Então a gente enxerga as raízes. Isso é muito importante, porque essa que é a ideia principal das nossas aulas de polinômios aí, né? Encontrar as raízes dos polinômios e agora, a partir de hoje, aí, das equações, né? Então, essa forma fatorada, né, que a gente já aprendeu a fazer nas últimas aulas aí, a gente vai usar de novo nessa aula, tá? Vamos escrever polinômios nessa forma fatorada sempre que possível aí. Agora, consequência, né, dessa forma fatorada, quando a gente olha aqui, gente, então se eu peguei, por exemplo, ó, eu sei que esse daqui, por exemplo, ó, né, então se não fosse 3 pontinhos aqui, se fosse, não tivesse isso aqui, fosse pontinho de vezes só, por exemplo, ó, tá vendo? Então eu teria aqui 1, 2, 3, 4 partes aqui, tá vendo? 4 raízes, olha, aqui, não é? Então esse aqui seria um polinômio de quarto grau, né? E então igual a zero, então teria uma equação de quarto grau, né? Então eu tenho certeza que se eu fizer essa continha aqui, ó, multiplicar todo mundo por todo mundo e tal, isso aqui vira uma equação do quarto grau, tá bom? Então ela está aqui, ela está na forma fatorada. Então, uma equação do quarto grau vai dar para a gente esses 4 pedacinhos e eu vou enxergar aqui 4 raízes. Se fosse uma equação do terceiro grau, eu teria só 3 pedacinhos, esse aqui, e eu ia enxergar 3 raízes. Uma equação de segundo grau teria 2 pedacinhos, enxergaria 2 raízes. Uma de primeiro grau, um pedacinho só. E assim, né, por diante. Então, a gente percebe, a gente consegue, né, usando essa ideia da forma fatorada, chegar a uma conclusão muito importante, que é essa daqui, gente. Número de raízes. Toda equação polinomial p de x igual a zero, com n, né, o grau dessa equação 1 ou maior do que 1, né, com qualquer equação então polinomial, possui exatamente n raízes complexas. Então veja, o Gauss, no teorema fundamental lá, ele afirmava que tinha pelo menos uma, né? Ele estava correto em afirmar isso daí. Toda equação tem pelo menos uma resposta. Só que aqui a gente pode ampliar essa ideia do Gauss aí, né? Usando essa coisa de
poder, né, decompor em fatores do primeiro grau e tal, toda equação, né, a gente pode ampliar isso daí, a gente pode afirmar mais do que uma única resposta, né, pelo menos uma resposta. Toda equação possui exatamente n raízes complexas, sendo que esse n é o grau do polinômio e, consequentemente, da equação, né? Então, o que eu posso afirmar? Que uma equação do primeiro grau tem uma resposta, tem uma raiz. Uma equação do segundo grau tem duas, uma do terceiro grau tem três. Então, essa que é a ideia principal da nossa aula de hoje, pessoal. Tá? Coloquei, inclusive, como tema, né, da aula aí, esse estudo do número de raízes, que é uma coisa muito lógica, né? Pelo que a gente já aprendeu aí, o que a gente aprendeu até agora, é muito lógico a gente pensar dessa forma. Se eu tenho uma equação de grau n para resolver, eu vou ter que encontrar n respostas, né? Essa que é a ideia principal dessa aula, tá? E a partir daí, então, eu queria mostrar para vocês aqui alguns exemplos, e a gente vai trabalhar essa ideia, então, né? Na verdade, não tem nenhuma novidade, então, nessa aula, né? Porque se a gente estudou direitinho as aulas anteriores, principalmente a última aula da decomposição, lá da fatoração, né, de polinômios, nós vamos ver que nós vamos ter que fazer a mesma coisa hoje aí, né? Só que pensando com equações. Então, veja, ó, primeiro exemplo, escreva uma equação de terceiro grau cujas raízes são... Então, veja, nesse exemplo, nós vamos fazer o processo inverso, na verdade, do que se costuma pedir, né? Então, normalmente se pede que nem esse segundo caso aqui, que eu tenho uma equação e vou resolver ela. Aqui eu vou fazer o contrário, eu vou criar essa equação, conhecendo as raízes da equação. Tá vendo? Conhecendo as raízes da equação. Vamos fazer isso então? Olha lá, como é que é a minha equação então? Ela vai ser, ó, esse azinho aqui é aquele número que fica, né? Esse número aqui, ó, que fica junto com a incógnita de maior grau, né? E multiplica, ó. Como eu tenho três raízes, vou fazer três pedacinhos desse daqui. Tá vendo? Esse aqui é o formato da minha equação, ó, igual a zero. Bem? Quem é que vai aparecer aqui dentro, então? A incógnita, eu vou usar o x como incógnita. Então, x menos a primeira raiz, que é menos 2, menos menos 2 fica mais, né? X menos a segunda raiz, que é 1, x menos a terceira raiz, que é 3. Esse A aqui, gente, ele pode ser qualquer número, tá? Qualquer número complexo aqui. Pode ser o número que vocês imaginarem, então. Né? Sabe? Conjuntos complexos envolve todo mundo aí, né? Então, poderia ser qualquer número aqui, tá? Qualquer número mesmo. Só não coloca zero para não zerar tudo, né? Se zerar tudo, a gente perde a equação aí. Mas o restante, qualquer número. Então, por isso que ele fala aqui, escreva uma equação do terceiro grau, né? Com essas raízes. E não escreva a equação do terceiro grau. Porque eu tenho infinitas equações do terceiro grau que têm essas raízes aqui, né? Se eu fizer variar esse A aqui, ó, para, por exemplo, com números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, eu já consigo fazer infinitas, né, equações do terceiro grau aqui diferentes e que vão dar sempre essas mesmas respostas. Tudo bem? Então aqui esse A pode variar, mas a gente, quando ele fala escreva uma equação, a gente já pensa logo no coeficiente 1 aqui, que é o mais simples, né? Então pensando dessa forma, com 1 aqui, ó, se eu imaginar o 1 aqui, então eu tenho só essa continha mesmo para fazer. Aí eu posso fazer as multiplicações para escrever ela de uma forma mais simples. Ó, eu faço lá x vezes x ao quadrado, aqui ó, vezes x vezes menos 1, menos x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Né? Isso daqui ainda falta multiplicar o x menos 3 igual a zero. Ó. Vamos arrumar essa partezinha aqui, fica x ao quadrado, menos aqui 2x menos 1x dá 1x, né? Desse jeito, x menos 3 igual a zero, né?
E agora é só resolver aqui, né? Posso fazer distributiva, ó, de novo, né? Então aqui eu vou ter x à terceira, depois aqui menos 3x ao quadrado, depois aqui menos x ao quadrado, aqui mais 3x, aqui menos 2x, e depois mais 6. E aí é só juntar todos os termos semelhantes, né? Então, x à terceira, aqui menos 4x ao quadrado, mais 1x, né? Mais 6, igual a zero. E eu tenho uma equação, então, de terceiro grau aqui, tá vendo? Essa equação do terceiro grau, ela tem essas 3 raízes aqui, né? Como solução. Bom, se eu resolver essa equação, eu tenho essas 3 aqui. Se eu testar menos 2, 1 e 3 aqui no lugar do x, os 3 números vão tornar verdadeira essa equação, né? Então, a partir da solução, ó, tá vendo? Das, né, raízes, eu posso encontrar a equação, né? Agora, esse segundo exemplo aqui é o processo inverso desse primeiro e é o que realmente costuma ser cobrado, né? Resolva essa equação aqui do terceiro grau, né? Sabendo que 1 é uma das raízes dessa equação. Fizemos isso também na aula 19, né? A forma de resolver isso daqui é fatorando ela, transformando ela nesse formatinho aqui, né? Onde a gente pode enxergar as raízes. Né? É esse jeito que a gente vai usar para resolver, então, essa equação de terceiro grau, tá bom? Mas como é que eu vou fatorar, né? Como é que eu vou conhecer as raízes? A ideia é começar usando essa raiz conhecida, né? Se eu já conheço uma raiz, eu sei que, da aula anterior, né, que eu posso dividir essa equação, né, pelo binômio que zera quando eu coloco o 1, quer dizer, o binômio x menos 1 aí, né? Vou fazer isso, pessoal. Vou pegar essa equação e vou dividir, ó, tá vendo? Como a raiz conhecida é 1, então quem seria esse pedacinho aqui, ó, né, quando eu coloco, né, pensando numa raiz 1? Seria aquele binômio x menos 1, ó, tá vendo? X menos 1 é o binômio que tem a raiz 1. Se eu colocar 1 aqui, isso aqui zera, né? Então, ó, eu vou pegar essa equação e vou dividir por esse binômio. Posso fazer isso usando a regrinha lá da divisão pelo método da chave, mas eu posso usar Brio-Ruffini, já fizemos isso na aula anterior, né? Vou fazer de novo aqui, tá? Vou fazer aqui o dispositivo do Brio-Ruffini, vou pegar a raiz 1, né? Que é a raiz que zera esse binômio aqui, e vou fazer a divisão. Então, veja lá, pegando os coeficientes da equação, 1, menos 8, 19 e menos 12, né? Ó, 1, menos 8, 19 menos 12, olhando para ver se não está faltando nada, né? Que não está faltando, não teria que colocar zero aqui, né? Agora vamos resolver, vamos fazer a divisão. Ó. Abaixou 1, 1 vezes 1 é 1, menos 8 é menos 7, né? 19 menos 7 aí é 12, né? E 1 vezes 12 é 12, menos 12 é 0, né? Então a gente tem aqui, ó, bom, resto zero, isso aqui já é esperado, porque o número é divisível por x menos 1, né? E sobrou então uma equação aqui, ó, 1x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, ó, tá vendo? Então, agora eu igualo a zero e resolvo esse daqui para achar as outras duas raízes, né? Então, precisava resolver uma equação do terceiro grau, mas já conhecia uma raiz. Coloquei essa raiz aqui, fiz a divisão, reduzi essa equação para o segundo grau, olha, né? 1 aqui, menos 7 aqui, 12 aqui. A equação de segundo grau, aí eu posso resolver por produto de soma ou por Bhaskara. Eu vou usar a Bhaskara que a gente está usando aí, né? Então, x é menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a,
né? Então, isso é 7 mais ou menos 49 aqui, b ao quadrado menos, aqui, menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui 4 vezes 12 aqui é 48, 49 menos 48 é 1. Então, a raiz de 1 é 1 mesmo. Vamos fazer direto, então, vou apagar isso aqui. Colocar direto aqui. Então, duas possibilidades, pessoal. 7 mais 1 é 8, por 2 dá 4. E 7 menos 2 é 6, por 2 dá 3. Né? Então, a solução aí para essa equação é a raiz 1, que já tinha sido dada, a raiz 3 e a 4. Tudo bem? Está resolvida a nossa equação do grau 3. E é esse o objetivo, né? Todo esse estudo dos polinômios, a gente chegar numa situação dessa, em que a gente pode resolver equações de grau maior que 2, né? Então vejam, ó, quando eu conheço uma das raízes, a saída, gente, é essa, né? Dividir a equação pela raiz conhecida, a gente reduz a equação para um grau abaixo, e quando chega, né, no grau 2, aí a gente já consegue resolver usando Bhaskara e tal, a gente resolve, né? Se fosse uma equação de grau 4 e eu tivesse duas raízes conhecidas, faria divisão sucessiva, né, duas vezes. Tudo isso nós já vimos, né, nas duas últimas aulas aí. Eu acho que quem entendeu bem as aulas anteriores vai fazer bem também essa aula de hoje. É mais para a gente introduzir a ideia de equação algébrica, né, equação polinomial, de uma forma mais arrumadinha, mais organizada. Nas próximas aulas nós vamos ver então outras saídas, né? Porque não é sempre que eu tenho uma raiz conhecida assim para a gente poder resolver o problema, né? E quando eu não tiver uma raiz conhecida, será que tem outra forma de fazer? Então nós vamos ver nas próximas aulas aí outras saídas, tá? Para a resolução de equações de grau maior que 2. Tá? Essa primeira saída, então vocês viram que é bem sossegada aí, né? Bom, para finalizar, então, nós vamos fazer atividades. E as atividades dessa aula, elas estão no material novo, que eu vou deixar para vocês, né? Nesse material, então, vai ter bastante exercício. E aqui pode até assustar um pouquinho a quantidade que eu marquei aqui, mas, na verdade, são exercícios muito simples, tá? Vocês vão perceber que são muito simples. É um passo a passo que a gente vai fazer, né? E eu ia marcar alguns exercícios só, mas como eles são bem simples, eu acho que é legal a gente fazer todos, tá? Vai ser rapidinho de fazer e talvez a gente tenha aqui algumas, né, situações que a gente possa conversar na correção. Então é interessante fazer bastante exercício, né? Para a gente ter mais chance de conversar mais sobre isso e entender melhor o assunto aí, certo? Então, muito obrigado, pessoal. E na próxima, né, aula a gente continua esse assunto aí, equações algébricas.